Bom dia, boa tarde, boa noite, Breakers digitais. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar Maquiavel no capítulo totalmente novo. Hoje nós iremos falar sobre milícias, soldados mercenários, soldados auxiliares, mistos e próprios, se der tempo. Então, sem mais delongas, bora diretamente para o vídeo. Então, bora lá. Capítulo 12. Nós iremos falar sobre os milicos hoje. Principais fundamentos que o Estado tem. Tanto os novos como os velhos ou os mistos são as boas leis e as boas armas. E como não pode haver boas leis onde não existam boas armas, e onde existam boas armas convém que haja boas leis. Deixarei de falar das leis e me reportarei apenas às armas. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui é claramente um monopólio do Estado sobre as armas. É esse o princípio que ele bota aqui logo de cara sobre a questão das milícias, que não são as leis que garantem as coisas, porque as leis elas serão ruins, serão uma bosta, uma porcaria mesmo. O que é bom mesmo são as armas, que é o que faz a lei ser executada. Então é isso que ele quer dizer aqui nessa primeira parte. Vamos para a próxima. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Isso aqui é interessante. O que são milícias mercenárias? São aquelas que você paga. E as auxiliares são aquelas que ajudam você de outro país. São de outro país. Essa é a ideia principal de auxiliares e mercenários. Se alguém tem o seu estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas e indisciplinadas. Você vai ver isso daí muito nessa questão de mercenários. Que um líder mata o outro e assume o poder, tem sempre aquela indisciplinação e as ambições deles, eles são realmente desunidos, estão lá. Esse é um problema. Quando a coisa é levada pelo dinheiro e não levada, por exemplo, por uma ligação emocional, as coisas são diferentes. Porque dinheiro por si só, ele não funciona assim de uma forma de comprometer uma pessoa de verdade, tá certo? E, inclusive, ele não garante a fidelidade das tropas, nem a fidelidade de nada. Dinheiro, ele não garante fidelidade. Galhardas entre os amigos, vis entre os inimigos. Não tem temor a Deus e não tem fé nos homens. E tanto se adia a ruína quanto se transfere o assalto. Na paz se é espoliado por elas, na guerra pelos inimigos. Vamos lá, vamos por partes. O comportamento, o que ele quer dizer aqui é que o comportamento de tropas mercenárias e auxiliares, ele não é um comportamento como o próprio Clausewitz fala no livro dele, aquele comportamento de união entre os interesses. Existem interesses de Estado, existem interesses nacionais, que é a ideia do Clausewitz naquele livro lá dele, que os interesses políticos eles precisam estar internamente ligados no coração de cada pessoa. Esses interesses. É por isso que a propaganda bate muito. Porque se não dentro da propaganda não tiver inflamado o coração, não tem como você fazer as pessoas lutarem e fazerem o máximo, estarem ligadas àquilo. Esse é o princípio da propaganda. Então aqui é isso que ele está dizendo. Que não tem como confiar em tropas mercenárias porque eles não têm no coração dela o objetivo político. Eles estão ali pelo dinheiro. Então pode chegar uma hora que ele vai dizer, mano, sabe de uma coisa, a gente já fez tudo aqui, vamos invadir essa porra logo, já que a gente tá aqui. Eles são fracos. Primeira coisa que eles vão pensar, esses caras são fracos, porque eles dependem da gente para fazer isso daí. Esse é um ponto importante. E o tempo todo que eles querem espoliar as coisas, ganhar mais dinheiro, etc. O comportamento deles é imprevisível. Os capitães mercenários ou são homens excelentes ou não. Aqui ele diz que os capitães mercenários eles podem ser pessoas excelentes, mas se forem, não podeis confiar, porque sempre aspirarão à própria grandeza, abatendo a ti que és o seu patrão, ou oprimindo os outros contra a tua vontade. Mas se não forem grandes chefes, certamente te levarão à ruína. E se for respondido que qualquer um que detém as forças nas mãos fará isso, mercenário ou não, responderei dizendo como as armas devem ser usadas por um príncipe ou por uma república. Isso aqui é de extrema importância. Se o cara, ele é bom, ele se acha o foda. É isso que ele quer dizer, é que nem Júlio César. Capitão foda, aí disse, quer saber de uma coisa? Eu vou dominar essa porra de Roma e vou virar o foda aqui dessa porra. Então é isso que acontece.
Se ele for bom, ele vai tentar te derrubar porque ele se acha o mais foda de todos. Acha o rei da cocada preta. E se ele não for, ele vai perder a guerra. Então é isso, é o que Maquiavel fala aqui, que não dá pra você botar tropas mercenárias pensando que vai ganhar a guerra. Porque eles, no primeiro momento, eles vão foder você. É isso que ele quer dizer. Ainda, uma república armada de tropas próprias se submete ao domínio de um seu cidadão com muito maior dificuldade do que aquela que esteja protegida por tropas mercenárias ou auxiliares. Ou seja, um cidadão lá do lugar, ele não irá abaixar as armas de forma mais fácil do que um mercenário. Mercenário, ele, foda-se, mano, já ganhou dinheiro, mano, e daí, velho? E daí? É tipo isso. Na verdade, muitas das maiores cidades tomaram das armas contra seus nobres, os quais, antes favorecidos pelo imperador, as mantinham oprimidas. E a igreja, para obter reputação e seu poder temporal, as favorecia e tal. De muitas outras, os seus cidadãos se tornaram príncipes. Daí resultar que, tendo a Itália quase toda chegada a cair nas mãos da igreja, e de algumas repúblicas, não estando aqueles padres e aqueles outros cidadãos habituados ao uso das armas, começaram a aliciar mercenários estrangeiros. Isso aqui foi o que aconteceu na Itália de verdade, como o Maquiavel ele está botando aqui como exemplo, certo? Isso aqui é um fato interessante, porque aconteceu o seguinte: os nobres, vamos lá, vamos contextualizar a coisa aqui. Os nobres, eles tinham o poder dado pelo imperador, certo? Beleza, o imperador deu lá o poder deles. Mas a igreja não queria isso. Aí o que foi que ela fez? Ela foi e firmou vários pactos lá tal, e tentou enfurecer os cidadãos para que eles fizessem uma república e deixassem de seguir a ordem dos nobres e do imperador, certo? Esse é o ponto principal. Só que o que acontece? A igreja, depois disso daí, ela tomou poder e ali existiam várias repúblicas, que é o que ele fala aqui, os cidadãos se tornaram príncipes, que são as repúblicas. Mas só que aqueles caras não sabia nada de guerra, não sabia nada de arma, não sabia de porra nenhuma. Aí o que foi que aconteceu? Os caras começaram a comprar mercenário estrangeiro para ver se fazia alguma coisa. E você sabe no que deu essa história, tá certo? Deu uma merda do caralho. A ordem que eles observaram inicialmente foi para dar reputação a si próprios, tirar o conceito da infantaria. Fizeram isso porque, sendo eles sem o Estado e vivendo da indústria das armas, poucos infantes não lhe dariam fama, e sendo muitos não poderia alimentá-los. Assim, limitando-se à cavalaria, onde o número suportava as tropas podia ser nutrida e eles honrados. Isso aqui eu botei como uma estratégia depois que os mercenários eles foram entrando. O que foi que os mercenários fizeram? Eles por si só já tinham uma reputação, porque mercenário a pessoa vê, é tipo aquele bad boy, tá ligado? O exército vê aquele bad boy lá, tipo, caralho, bad boy do caralho, mano, ele tem fama por si só, que é o que ele tá dizendo aqui. E eles precisavam desmoralizar a infantaria. Aí entrou lá na infantaria. E como eles não tinham estado e eles lutaram muito, por si só eles tinham a fama, que é o que já tinha de bad boy. Aí depois que eles se infiltraram lá, eles foram direto para onde? Para onde tem mais comida. Aí o que foi que eles fizeram? Foram para a área da cavalaria, porque existiam muitos homens. E esses homens, em determinadas áreas, eles não poderiam ser alimentados. Aí ele foi, vamos para a cavalaria, que lá tem um número que dá para fazer com que todo mundo seja nutrido ao mesmo tempo em que seja honrado, vamos dizer assim, vai os caras ficar olhando para a gente. Então essa foi a primeira estratégia lá que eles usaram e depois eles tomaram o poder. Esse é o exemplo prático que o Maquiavel botou sobre o perigo das tropas mercenárias. E esse é um dos motivos de que alguns serviços eu não faço por dinheiro, eu faço por favores. Tem muitas coisas que eu faço por favores e não por dinheiro, porque tem muita coisa que é muito mais uma ligação de network do que o dinheiro, e o dinheiro não paga isso. Dinheiro não paga certos tipos de coisas. Então esse é o meu ensinamento para o final do vídeo de hoje. Tem certas coisas que o dinheiro não paga. Por isso que tem certas coisas que eu prefiro fazer favores sem cobrar nada do que pegar o dinheiro da pessoa para fazer aquela coisa. Porque é muito mais forte aí uma ligação emocional do que o dinheiro. E esse é um exemplo que Maquiavel deu aqui nesse episódio. Então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nós falamos sobre os mercenários. E na próxima nós iremos entrar no capítulo 13. Vamos falar um pouquinho mais sobre as tropas mistas, etc, etc. Então, gostou? Deixa eu compartilhar e até a próxima, galera. Valeu!